Bom dia a todos. Somos os alunos do primeiro B do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde e estamos a apresentar este webinar no âmbito do projeto integrador da nossa turma. Em primeiro lugar, queremos agradecer a presença de todos, que muito nos honra. A realização deste webinar Covid-19, uma realidade de vários olhares, está inserida no projeto integrador da nossa turma, subordinado ao tema Raio-X da pandemia no nosso concelho. No âmbito deste projeto, já realizamos várias atividades. Levantamento de dados sobre os números de casos de Covid no nosso concelho e a nível nacional. Bom dia a todos. Somos os alunos do primeiro B do curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde e estamos a apresentar este webinar no âmbito do projeto integrador da nossa turma. Em primeiro lugar, queremos agradecer a presença de todos, que muito nos honra. A realização deste webinar Covid-19, uma realidade de vários olhares, está inserida no projeto integrador da nossa turma, subordinado ao tema Raio-X da pandemia no nosso concelho. No âmbito deste projeto, já realizamos várias atividades. Levantamento de dados sobre os números de casos de Covid no nosso concelho e a nível nacional, expressamos os nossos sentimentos e dos nossos familiares em texto, estabelecemos o paralelo entre a Covid-19 e a peste negra, e para fechar com chave de ouro, dinamizamos este webinar com a participação de profissionais que estiveram na linha da frente de Covid-19 na escola, na Câmara, nos diversos serviços de saúde, no acolhimento e transporte de doentes e na segurança pública. Connosco estão o Sr. Diretor da nossa escola, Professor Evaristo Cardoso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sinfãs e responsável pela Proteção Civil Municipal, Enfermeiro Armando Mourisco, a diretora da Unidade de Cuidados Continuados de Sinfãs, enfermeira Fátima Souza, a diretora técnica da Associação de Solidariedade Social de Souzelo, doutora Luísa Rodrigues, o representante dos Bombeiros Voluntários de Sinfãs, bombeiro Daniel Telinhos, o comandante do posto territorial da GNR de Sinfãs, sargento Ricardo Vieira, a senhora Sandra Melo, uma doente de Covid, e, finalmente, mas não menos importante, o representante dos Serviços de Psicologia e Orientação da nossa escola, Dr. Diogo Nunes. Vamos então iniciar o nosso webinar, dando a palavra ao Sr. Diretor da escola, que nos vai falar de como foi e a gerir a escola em tempos de pandemia. Bom dia a todos. É com muita satisfação, com muita orgulho nos nossos alunos participar neste webinar e quero desde já cumprimentar todos os participantes nesta conversa que vamos ter aqui. Em conta a resposta do que disseste, tudo isto teve início lá atrás, em março de 2020, em que rapidamente todos nós fomos para casa. Não foi fácil, as escolas não estavam preparadas, penso que a sociedade não estava nada preparada, e rapidamente todos nós tivemos que nos adaptar. E a escola rapidamente ficou em silêncio, não tínhamos as gargalhadas dos nossos alunos, foi tudo para casa e as aulas passaram a ser online. Em maio de 2020, regressaram à escola os alunos que estavam em avaliação externa, que iam fazer os exames nacionais. Foi uma fase de adaptação que correu bastante bem na nossa escola e isto transportou até setembro o arranque deste ano letivo que estamos a viver atualmente. Os meses, o primeiro período, praticamente o primeiro período, foi bastante complicado. Tivemos que organizar a nossa escola de uma forma diferente, dar formação aos nossos funcionários em termos de gestão da pandemia. Isso foi fornecido através do comando militar, foram militares do comando de Lamego que vieram à nossa escola dar esta formação. E preparamos a escola de forma a que os alunos tivessem sempre a mesma sala, a mesma carteira, não se aglomerassem na deslocação dentro do espaço, no refeitório,
no bar da nossa escola, em que todas as turmas tiveram o seu tempo próprio, e muita atenção e, acima de tudo, muita colaboração com todas as entidades, nomeadamente a autarquia e também a Direção-Geral de Saúde, e aqui muita ligação diretamente com a senhora enfermeira Fátima, que foi sempre uma porta aberta para nos esclarecer, para nos ajudar na gestão de casos que foram surgindo. Penso que neste momento estamos a viver já uma parte do tempo mais calma, os nossos alunos estão na escola, mas o dia a dia, cada dia é um novo dia. É isso, portanto, a escola foi-se preparando para, dentro do contexto e estando também muito atento a todas as indicações que vêm do Ministério da Educação e da própria sociedade, da comunicação social, fomos adaptando a nossa escola. Penso que a escola secundária de Sinfãs, o professor Dr. Flávio Rezende, penso que nunca vivemos uma situação demasiado crítica, embora, como todas as outras, tivemos casos positivos, turmas em casa, grupos de alunos em casa, portanto, houve de tudo, um pouco de tudo. Sim. Então, como foi gerir a escola durante esse período? Muita colaboração entre professores, funcionários, alunos e famílias, e depois com as entidades exteriores também. A nossa escola centra muito o trabalho do diretor de turma. O diretor de turma é quem está em contacto com os alunos diretamente e com as suas famílias, havendo depois o feedback com a direção, com o GAF, os técnicos do GAF, onde estão os psicólogos, assistentes sociais, e aqui a decisão cabe depois à direção, nomeadamente a mim, em que rapidamente tentamos ajudar todos os alunos. O grande objetivo da nossa escola foi sempre nunca deixar nenhum aluno abandonado. Nós sabemos que mesmo no dia-a-dia e com aulas presenciais, há alunos que se escondem um pouco. Neste tempo de aulas à distância, reparem que estivemos desde praticamente janeiro até meados de abril à distância, muitos alunos conseguem esconder-se mais facilmente. E aqui houve um trabalho muito minucioso da parte dos professores, do diretor de turma, o papel do diretor de turma, em articulação com as famílias, com os próprios alunos, GAF, restantes professores, e depois com a comunidade exterior à escola, a autarquia, para darmos resposta a todas as solicitações. Reparem que numa fase inicial faltaram computadores, faltou internet, tivemos aqui a ajuda pronta da autarquia para que fossem cedidos aparelhos, portanto, computadores e internet a muitos alunos. Entretanto, em dezembro de 2020 começaram a chegar os kits do Ministério da Educação, que rapidamente conseguimos aos alunos do escalão A e escalão B apetrechar todos os alunos com computador e acesso a dados móveis. Estamos já neste momento a preparar-se a entrega aos alunos do escalão C e a professores também. Portanto, há aqui uma partilha e uma atenção sempre redobrada. Estar a agir rápido. Qual foi a preocupação principal do diretor quando foi confrontado com o primeiro confinamento? Que as pessoas que cá trabalham, estudam, as famílias sentissem segurança na escola. O grande objetivo foi sempre os pais sentirem que os filhos estão em segurança, os alunos, quando chegam à escola, sentirem que há segurança, os professores e auxiliares, quando entram na escola, sentirem que a escola está segura. Agora, por mais segura que qualquer espaço se apresentou, houve sempre
lugar casos de infecção. É impossível, não há risco zero. Portanto, a grande preocupação foi transmitir segurança a todas as pessoas que cá trabalham. Então, e como é que a escola apoia os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e carências socioeconómicas? Nós distribuímos durante este período em que o ensino esteve à distância cabazes com alimentos àqueles alunos que estavam sinalizados pelo nosso GAF, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, e periodicamente foram entregues cabazes com alimentos a esses alunos. Foi uma parceria também com a autarquia, em que a autarquia reforçou este apoio a este grupo de alunos, com vales também para aquisição de produtos alimentares localmente. Aos alunos com dificuldades de aprendizagem, nós arranjamos tutorias, professores que iam acompanhando, um olhar também muito próximo do GAF, que ia acompanhando todos estes alunos, da equipa que trabalha com alunos com dificuldades também de aprendizagem, e sempre aqui uma grande articulação entre os diretores de turma, os professores do conselho de turma, as próprias famílias. Reparem que nós tivemos aqui na escola, durante as aulas à distância, alguns alunos que, por motivos diversos, vieram para a escola trabalhar, ou porque não conseguiam ter acesso, mesmo tendo o computador, mesmo tendo a boxinha, o hotspot da internet, não conseguiam apanhar a rede nas suas áreas de residência. Conseguimos que eles viessem à escola e ter aqui professores e técnicos a acompanhar esses alunos. Portanto, houve aqui várias metodologias, digamos assim, para chegarmos a todos e não deixar ninguém para trás. É muito diferente estarmos à distância e estarmos presencialmente. Quais os maiores que têm afetado a escola? Desculpa, eu não ouvi. Quais são os problemas que têm afetado a escola? Os problemas que tem a escola. Principalmente aquilo que mais o maior prende-se com o acesso à internet do nosso concelho. Sendo um concelho bastante disperso, alguma dificuldade em zonas do nosso concelho em terem acesso a dados móveis. Penso que naquilo que foi o panorama nacional e do feedback daquilo que nós já fizemos uma avaliação junto às famílias, dos alunos, dos professores e também dos funcionários, penso que a nossa escola funcionou bastante bem. O feedback que nos chegou após esta avaliação, penso que essencialmente isso, que é o acesso aos dados móveis. A próxima questão é: apesar de todas as preocupações e de sentirmos que a escola é um local seguro, têm surgido alguns casos positivos. Como é que isso se gera em termos de emoções e em termos pedagógicos? Muito bem. Desde que regressámos a 19 de abril, penso que foi essa a data para o ensino secundário, e nós atualmente somos só escola secundária, tivemos casos naquelas duas primeiras semanas, primeira semana mais e na segunda da reabertura, alguns casos positivos provenientes das famílias, irmãos que estavam positivos, o pai que estava positivo ou a mãe. O que implicou apenas o isolamento desses alunos individualmente. Portanto, desde que regressámos, nenhuma turma precisou ficar em casa em isolamento por 14 dias. Temos tido os testes rápidos, portanto, nós estamos a fazer os testes rápidos mais ou menos quinzenalmente.
têm surgido 3, 4 casos positivos nesses testes, mas que com o exame PCR efetuado nas 48 horas tem dado negativo. Quando surge um caso positivo de PCR, através dos exames serológicos, por precaução, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde solicita a esse aluno e família para ficar em isolamento, até confirmar com o exame PCR, e a escola, por precaução, pede à turma para, nesse dia, ficar toda em casa e ter aulas online. É por precaução. No dia seguinte, eles regressam todos à escola. Portanto, não tivemos casos ainda que tenham complicado a gestão da escola, mas é com o recolher de informação, o consultar a Direção-Geral de Saúde, ouvir as pessoas e depois tomar a decisão. Penso que já há bocadinho referi, este arranque das aulas presenciais neste terceiro período, penso estar a decorrer relativamente bem. E como avalia o comportamento dos alunos no que se refere à prevenção da Covid? Muito bem. Eu tenho elogiado muito o comportamento dos alunos e tenho também afirmado que eles são as principais vítimas deste estado de pandemia, porque não é fácil ser-se jovem, principalmente nas vossas idades, e estarem afastados uns dos outros, estarem de máscara, limites no convívio, e eu penso que os nossos alunos têm portado, no geral, bastante bem. Têm tido um comportamento exemplar. No início, provavelmente, quando eu chegava à escola, observava vários alunos sem máscara. Hoje é diferente, já a sua maioria tem máscara, tiram apenas para o seu cigarro, para beber a água, etc. Penso que o comportamento tem sido bastante bom, espero que assim continue também, porque nós não sabemos quando é que isto vai terminar, vai demorar o seu tempo de certeza absoluta. E também uma palavra às famílias, porque as famílias têm sabido estar, têm colaborado também bastante, porque isto é de todos, não é de um, não é de dois, é de toda a gente, de todos nós. Muito obrigada, Sr. Diretor, e eu penso que todos ficámos esclarecidos. Obrigado eu, parabéns pela iniciativa e tudo bom para vocês. Obrigado. Agora damos a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, enfermeiro Armando Mourisco, para nos falar da forma como a pandemia do Covid afetou a gestão do município e como se processou a comunicação com os sinfanenses. Bom dia a todos. Antes de mais, pedir desculpa por este ligeiro atraso na entrada na reunião, mas tive um pequeno problema técnico que me impediu de fazê-lo mais cedo. Saudar a iniciativa, enfim, continuamos a viver estes tempos esquisitos, diferentes e ainda muito incertos, apesar de efetivamente as novidades que vão aparecendo a cada dia que passa serem francamente animadoras, sobretudo considerando a evolução positiva que a vacinação vai tendo. Bom, viver esta pandemia, como eu disse há um bocado, foi diferente, dissemelhante. Eu acho que na nossa vida toda, e mesmo nos vindouros, não voltaremos a ver qualquer coisa deste género, por parecida que seja, porque efetivamente este vírus é um vírus muito esquisito. É um vírus que afetou famílias inteiras e nessas famílias inteiras provocou em algumas 3 e 4 óbitos, afetou famílias inteiras e a família inteira não teve sintomas, afetou famílias e casais, ou melhor, afetou um dos membros do casal que depois não transmitiu ao outro membro do casal e por essa razão também é esquisito, ainda é um caso de estudo. Os relatos que nos vão chegando, enfim, da saúde, é que os doentes estariam
aparentemente bem e passado 1 hora ou 2 eram precisos ser intubados, tal era a evolução rápida e grave da ação invasora do vírus. É um vírus que ainda não se sabe bem ao certo, mas já nos diz o resultado das autópsias, que deixa sequelas a nível cerebral, a nível do miocárdio, coração, a nível do rins, do fígado. Sequelas essas que ainda estão a ser estudadas naqueles que efetivamente passaram pelo vírus, mas sobreviveram. O que é certo é que nos vão chegando relatos de quem esteve positivo de que situações e frases deste género nunca mais viu mesmo. E portanto por aí também é esquisito. E vejam só o que é que fez à vida de nós todos, que nos obrigou a isolamento, enfim, a vivermos não como seres sociais que somos, mas a refugiar-nos em casa, enfim, e que efetivamente causou distúrbios e continuará a causar muito para além da pandemia, ou muito para além do término desta pandemia. Trouxe também novos hábitos, um deles o teletrabalho e estas reuniões à distância, sem participação tão próxima, mas que efetivamente ainda bem que a tecnologia nos permite continuar a trabalhar, ainda que não presencialmente nos nossos locais de trabalho. E para além destas situações todas, sobretudo das nefastas a nível da saúde que criou uma situação social e económica que demorará muitos anos a recuperar. Com o confinamento, com o isolamento, com as medidas todas que tiveram que ser tomadas no âmbito dos estados consecutivos de emergência, muitos estabelecimentos encerraram, muitos desempregos foram criados e naturalmente uma crise social está instalada no país. Felizmente não tanto aqui no nosso concelho, que me parece os números do Instituto de Emprego referem precisamente isto, portanto não estamos numa situação dramática, mas o que é certo é que foi preciso, e essa foi uma das grandes virtudes da pandemia, é que foi capaz de nos unir a todos, de criarmos todos sinergias, de termos todos os mesmos objetivos e conseguirmos, nós aqui no Concelho de Sinfãs, desde a Câmara Municipal, mas passando pelo nosso agrupamento de centro de saúde, pelas nossas escolas, pelas nossas forças de segurança, pelas nossas corporações de bombeiros, as nossas IPSS que tiveram um trabalho, enfim, hércules, porque foram confrontados com as infecções dentro da sua instituição, sobretudo instituições que os utentes são as pessoas mais frágeis, porque eram mais velhos e sendo mais velhos já tinham mais problemas de saúde. Alguns casos não tiveram o final desejável, porque ainda tivemos algumas mortes. Felizmente não foram tantas como isso, embora uma morte nunca deixa de ser uma morte e, portanto, é um número, basta ter um para ser já muito significativo e muito importante. Mas uma das boas coisas que nos trouxe a pandemia foi essa, foi capaz de nos unir a todos na luta para termos a melhor qualidade de vida e o melhor bem-estar dos nossos cidadãos. Penso que foi um trabalho muito forte, muito forte. Eu quero aqui realçar aquilo que foi a disponibilidade dos recursos humanos na saúde, na educação, que tantas vezes recursos humanos da educação foram direcionados para a saúde, nas nossas instituições particulares de seguridade social, que trabalharam 24 horas, e quero realçar aqui esse esforço significativo e a importância que teve para enfim, um percurso com sucesso, até pode-se dizer, no combate à pandemia aqui em Sinfãs. Agora é importante que nós todos olhemos para trás e que um dia desses sejamos capazes, estamos já a fazê-lo hoje, mas que sejamos capazes de dar continuidade e sentar-nos e refletir muito bem o que é que isto tudo foi, porque eu temo que rapidamente nos vamos esquecer disto e vamos cometer os mesmos erros que cometemos no passado, descuidados, pouco solidários às vezes, pouco atento às alterações climáticas e à importância que elas têm também na transformação desses vírus em vírus um bocadinho mais nocivos, da importância de estarmos unidos neste esforço coletivo de lidar com aquilo que é a causa comum, que é o bem público, e que não sejamos capazes de nos dividir,
porque eu aqui há dias dava por mim a pensar daquilo que foi a fase inicial da pandemia, que também já não me recordava bem. Numa primeira fase, só para partilhar isto convosco, eu fiquei tão preocupado que houvesse a ruptura dos estoques alimentares e que houvesse o corte na cadeia de reposição, porque estávamos a iniciar uma coisa diferente e que não sabíamos muito bem o que era, e portanto pensei que chegássemos a uma situação quase de guerra, em que efetivamente há um racionamento muito forte e muito grande dos géneros alimentares, e a Câmara Municipal comprou os géneros alimentares, encheu a garagem por completo, que era para salvaguardar a alimentação da população durante algum tempo. Aqui há dias dava comigo a pensar nisso, mas enfim, também nas medidas todas que fomos tomando para tentar, enfim, proteger a nossa população. E recordemos também daquilo que foi o aproveitamento, sem princípios, enfim, de alguns setores da sociedade industrial e comercial. Nós chegamos a comprar máscaras a mais de €1 cada máscara. Máscaras cirúrgicas que hoje são vendidas a 3 cêntimos, nós chegamos a comprá-las a mais de €1 cada máscara. Lembro-me também que comprámos para o centro hospitalar do Tâmega e Sousa, nós, os 11 conselhos do Tâmega e Sousa, comprámos 11 ventiladores, cada um pagou um e oferecemos. Enfim, um conjunto de situações, e as inúmeras dúvidas e dificuldades em tomar medidas, porque queríamos tomá-las certas, mas era difícil tomá-las, fechámos, não fechámos, enfim, condicionámos, não condicionámos, mas depois tudo acabou por correr bem. Fizemos todos uma aprendizagem enorme, conjunta, correu bem, e eu penso que hoje temos motivos aqui no Conselho, enfim, para estarmos até satisfeitos de forma geral pelo trabalho que fomos realizando. Eu não sei se me estão a ver bem. Então, a imagem que passa para aí é... Não está muito boa. Está muito clara, é? Está meio travada. Mas conseguem ver a imagem? Não, muito mal, muito mal. Senhor Presidente. Está parada a imagem. Melhorou qualquer coisa, não? Não, está quase igual, Senhor Presidente. Conseguem ver, não? Não, ainda continua igual. Deve ser da internet. A internet aqui tem a obrigação de ser forte, de ser boa. Não, mas por acaso eu estou a ver aqui a minha imagem parada, suponho, mas conseguiram ouvir bem aquilo que foi o meu pensamento? Sim. Não sei se de uma forma geral penso que referi aquilo que me foi colocado, a questão que me foi colocada. Muito bem. Pronto. O dia 23 de março representa um marco para a autarquia de Sinfãs, enquanto Presidente, como recebeu a notícia da existência de casos positivos no seu concelho? Bom, essa foi... Enfim, é quase cairmos a casa em cima, porque apesar de nós estávamos a fazer um esforço enorme para procurar que isso acontecesse o mais tardiamente possível, apesar de sabermos, enfim, que mais tarde ou mais cedo isto teria que acontecer, nós não íamos ser diferentes dos outros, mas o desconhecimento que ainda tínhamos, portanto, estávamos numa fase muito precoce do conhecimento sobre o vírus, sobre as suas formas de transmissão, portanto, o desconhecimento que ainda tínhamos, enfim, com o aparecimento do primeiro caso, foi complicadíssimo, que nos deixou a todos, enfim, numa ansiedade, numa preocupação extrema. Porquê? Porque chegado o primeiro caso ao Conselho, como é que iria ser a transmissibilidade a partir daí? E até porque nós éramos confrontados diariamente com os órgãos de comunicação social a mostrar-nos imagens, sobretudo de Itália e de Espanha, imagens aterradoras. E, portanto, com o desconhecimento que tínhamos e com o aparecimento do primeiro caso, nós pensámos onde é que isto já vai, como é que isto está, será que temos mais e não sabemos? Será que isto vai ser uma transmissão agora em cadeia? Será que vamos ter aqui um cenário dramático e dantesco como estamos a ver na televisão? E, portanto, era aqui, eu vim trabalhar todos os dias, até ao dia 2, todos os dias, tinha uma equipa muito restrita a trabalhar comigo,
e nós fazíamos contactos quase, estávamos quase online com as autoridades de saúde, eles também com muitas reservas e com muitas dúvidas, mas era uma preocupação enorme o que é que iria acontecer. E reparem depois o alívio que foi, porque soubemos que esse primeiro caso era efetivamente de um cidadão de Sinfãs, mas que estava internado no Hospital do Norte, em Vila Nova de Gaia, já há 2 semanas, e portanto terá sido lá que terá contraído o vírus. Ou seja, foi um alívio receber também essa informação, porque a cadeia de transmissão afinal ainda não estava instalada em Sinfãs. Era um cidadão de Sinfãs que acabou até por falecer, mas efetivamente não estavam aqui a cadeia de transmissão em Sinfãs. Depois, outra vez a casa aqui-nos em cima, quando aparecem os primeiros casos na Santa Casa da Misericórdia, e aí sim, aí foi preciso tomar medidas rápidas, rapidamente de isolamento ou da separação dos infectados com os não infectados, mas não sabíamos também ao certo se os outros estariam ou não estariam infectados. A articulação que tinha que ser feita com a Autoridade de Saúde, com a GNR, que vinha fazer a desinfecção das instalações, e com a Segurança Social, enfim, foi dramático. Claro que com o tempo nós, enfim, fomos sabendo mais, fomos aprendendo mais, fomos também melhorando a atuação, apesar de eu continuar a referir que acho que nós atuamos muito rapidamente, muito cedo e muito preventivamente. Reparem que nós fechámos praticamente tudo o que era serviços públicos logo nos primeiros dias de março. Não tivemos qualquer dúvida em assumir esse risco, mas efetivamente foi dos momentos dramáticos, porque nos colocou a todos numa situação. E agora o que é que vai ser do nosso terceiro? Felizmente foi aquilo que aconteceu, e foram momentos dramáticos, mas que foram superáveis logo de imediato também. Olha, minha gente, está Silvio e está o professor. Na sua opinião, quais foram os sentimentos que mais evidenciaram os sinfanenses? Medo. O primeiro sentimento era medo, era receio. Esse era o sentimento que dominava. Quer dizer, toda a gente estava, enfim, perplexa, com muito medo. O que é que vai ser isto? Será que me vai atingir? Será que não vai atingir? Como eu digo, isso era muito reforçado com as imagens que nós víamos diariamente, vindas de Itália e de Espanha, enfim, e que colocou ainda mais medo da população. Isso não significa que tenha sido mau ter medo. Antes, pelo contrário, o medo levou também a que fôssemos mais cautelosos, que cumpríssemos mais com as regras, que ficássemos mais em casa. Mas esse era um sentimento grande, muito forte, o sentimento do medo, do receio, da ansiedade. Vai-me atingir a mim, vai atingir a minha família, vai atingir os meus avós ou os meus pais. Essa era a grande preocupação, os mais velhos. Claro que a minha preocupação era mais ampla, como é óbvio. Era, claro, a minha preocupação pessoal, familiar, como é óbvio, de toda a gente que me rodeava. Era a preocupação da comunidade toda, como referi quando apareceu o primeiro caso. Enfim, foi como se nos caísse a casa em cima. Mas depois também das nossas instituições particulares de solidariedade social, e que são muitas, e que davam abrigo e que dão abrigo a muita gente já avançada da idade, mais frágeis, com mais doenças, e portanto era uma preocupação mais ampla. Mas eu acho que o primeiro sentimento, e o que foi dominante durante muito tempo, foi efetivamente o medo, e esse medo também acentuado pelo desconhecido, que era ainda a questão do vírus e da pandemia. A imagem continua a estar desfocada, conseguem ver-me? Não. Agora está sem imagem, Sr. Filho. Estou sem imagem? Está-se a ouvir bem. Não consigo fazer melhor, confesso. Não faz mal. E o facto de ser enfermeiro ajudou na escolha das medidas tomadas pela autarquia para combater o vírus, ou as medidas foram impostas pela Direção-Geral da Saúde? Não, sem dúvida que ajudou muito.
A primeira preocupação é fazer aquilo que são as recomendações de quem sabe mais do que nós. Esse deve ser um princípio em tudo na vida, e, efetivamente, quando nós tínhamos que cumprir com tudo o que a Direção-Geral de Saúde propunha. Porque, afinal, são as entidades que reúnem com os cientistas, são a entidade que tem os cientistas também lá dentro, que reúne com outros cientistas e, portanto, que reúne com a Organização Mundial de Saúde. E, portanto, se nós não confiarem em quem sabe mais do que nós nessas matérias, então não somos capazes, de facto, de fazer nada de bem. Mas havia uma visão da minha parte, uma vez que tinha formação na área da saúde, diferente também. Reparem, felizmente acabou por não ser preciso, mas a preocupação de géneros alimentares e tudo que se fosse material e equipamento de proteção individual, fazer a aquisição em quantidade mais que suficiente. E fomos nós até aqui, Câmara Municipal, que numa fase inicial começámos a fornecer os equipamentos de proteção individual praticamente a todas as instituições do Conselho. Porque comprámos antecipadamente. Repare, nós mandámos vir, através da comunidade intermunicipal, um verdadeiro carregamento de equipamento da China, e que não veio depois com a rapidez que era desejável, mas fomos nós que equipámos praticamente todas as instituições, incluindo o nosso centro de saúde, com os primeiros equipamentos de proteção individual. E, portanto, essa foi uma visão de quem, estando na área da saúde, tinha também por obrigação, uma vez que sabia um bocadinho mais do que a maioria das pessoas, tinha por obrigação, enfim, tomar decisões assertivas e o mais precoces possíveis. O mesmo aconteceu, precisamente pelo conhecimento de como é que os vírus são rápidos a transmitir-se. Não vale a pena irmos muito longe. Este é um vírus diferente, esquisito, mas basta ver aquilo que faz o vírus da gripe, não é? Que rapidamente também se transmite, e, portanto, foram muitos anos a trabalhar na área da saúde que me dava esse conhecimento. E, portanto, aí, desde logo, o encerramento dos nossos equipamentos municipais, e o contacto sempre precoce com as instituições, no sentido de encontrarmos sempre as melhores soluções, dando opinião. E fizemos formações com a autoridade de saúde, portanto ajudou muito, efetivamente. Eu olhava aqui para os conselhos vizinhos, quando nós, às vezes, enfim, já envoltos em polémica, e estes aqui armados em fazer mais que os outros, e porque é que nos fecham os cemitérios, e porque é que nos fecham os pavilhões, e os outros só fecharam passado 15 dias, bom, mas foi essa visão, jogar na antecipação, e claro, a experiência da saúde ajudou muito a tomar medidas. Sendo que, e ainda hoje assim é, quer seja na área da saúde, quer seja noutra área, enfim, nós devemos tomar as medidas, primeiro, fundamentadas e baseadas naqueles que as propõem e que seguramente sabem muito mais do que nós, neste caso aqui da pandemia, a Direção-Geral de Saúde. Que mensagem gostaria de deixar aos simpanenses neste momento? Bom, nós estamos a começar a viver, enfim, um período já de muita esperança e de confiança. Nós neste momento temos no Conselho de Sinfãs, grosso modo, entre quem já fez a primeira dose e quem já fez as duas doses, nós estaremos muito próximo dos 40% da população já com vacinas aplicadas. Portanto, entre a primeira, aqueles que têm primeira dose e aqueles que têm primeira e segunda dose. Não com as duas doses. 40% da população. E, portanto, isto já nos dá, enfim, algum sentimento de segurança. Por outro lado, com este desconfinamento, temos sido capazes de, passo a passo, com algumas dificuldades aqui pelo meio. Nós também somos um conselho difícil, porque dependemos muito da construção civil, e isso significa mobilidade por todo o país e pelo estrangeiro, e, portanto, riscos acrescidos, naturalmente, de contrairmos o vírus. Mas estamos a viver esse desconfinamento também com tranquilidade, já temos a nossa economia a funcionar, a recuperar. Como eu disse inicialmente, não fomos dos mais afetados, felizmente. Criámos aqui também um conjunto de apoios importantes, significativos, para ajudar precisamente essa economia a recuperar mais rápido e a aguentar-se, porque cada posto de trabalho perdido é uma família que passa a ter dificuldades, passa a ser mais um caso social, e nós queremos, de facto, de toda a forma, evitar isso. Nas nossas escolas, como vocês todos bem sabem, as coisas correm bem, aliás, correram praticamente sempre bem, um trabalho também difícil, mas que efetivamente foram capazes de fazer. Neste momento temos 5 casos ativos, pronto, que não tem significado,
penso que estamos a viver momentos de tranquilidade, de segurança. Isso não significa que nós deixemos de ter responsabilidade. Se estamos a viver esse momento de tranquilidade e de segurança, é precisamente devido à responsabilidade e ao cumprimento generalizado das medidas de segurança preconizadas pela Direção-Geral de Saúde, que nos tem permitido ou que nos permite estar agora nesta situação. Portanto, a mensagem que eu quero deixar às pessoas é de facto de confiança e de esperança. A vida está a começar a correr e nós todos temos que a viver, que o façamos, que ajudemos o nosso comércio local que bem precisa, portanto, que demos prioridade àquilo que é nosso. Nós aqui em Sinfãs e nós também sinfanenses agora no período que se aproxima de férias nos outros lugares, naturalmente, e nos outros concelhos deste país, e portanto que vivamos com tranquilidade, com esperança e com confiança este tempo, enfim, que eu diria novo. Espero que não haja retrocessos, mas como digo, o vírus é tão esquisito e tem tantas mutações que nós não sabemos bem ainda o que poderá acontecer, apesar de alguns especialistas nos dizerem que no final de julho poderemos ter imunidade coletiva, termos a população com mais de 30 anos vacinada, e isso naturalmente era uma garantia grande. Portanto, a mensagem que eu transmito é que vivam, enfim, agora este momento mais tranquilo, mas que o vivam com a mesma responsabilidade e que continuem a cumprir com as regras todos os dias e em todos os locais, para que então sim, o mais rapidamente possível, nós possamos voltar à normalidade do antes da pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado. Infelizmente, a enfermeira Fátima Souza não pode estar connosco hoje. No entanto, não deixou de participar neste webinar, gravando antecipadamente a sua intervenção. Vamos ouvir agora sobre a gestão de pandemia na perspectiva cronológica. Temos connosco a enfermeira Fátima Souza, diretora técnica da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção da Santa Casa da Misericórdia de Sinfãs, que nos vai falar de sua experiência da coordenação da Unidade de Cuidados Continuados e como enfermeira especialista em saúde comunitária em contexto de pandemia. Imaginamos que os últimos meses tenham sido muito complicados. Como tem sido o dia-a-dia em tempo de pandemia? É gerir o dia a dia, sempre com uma perspectiva de que vamos todos ultrapassar isto, mas sem poder planear nada, não é? É todos os dias, a toda a hora, percebermos onde estamos e definir em conjunto, com uma equipa enorme, com várias instituições, que desenho é que vamos ter para realmente ter a melhor resposta para a nossa comunidade e para todos nós, que isto é uma resposta para todos nós. Como tem sido gerida a Unidade de Cuidados Continuados no último ano? À semelhança do que acontece um bocadinho pelo Conselho todo e nas outras respostas, tem sido um desafio grande, mas, por um lado, também tenho tido a vida facilitada pela motivação e pelo envolvimento de todas as pessoas que trabalham cá, que desde o início assumiram com grande responsabilidade o papel que tinham nesta pandemia, dentro da resposta de saúde, e sem dúvida que isso tem facilitado imensas coisas, e penso que nos tem ajudado a crescer como equipa, como a prestar os cuidados de saúde que nós queremos que sejam de excelência, mas também a fortalecer o grupo e a perceber que o sucesso passa pela nossa união. E fora disso, quais têm sido as principais dificuldades? As dificuldades é perceber como é que vamos ultrapassar estes desafios que o Covid-19 nos trouxe, especialmente quando nós sabemos que os afetos são tão importantes para a recuperação dos nossos utentes. A presença das famílias, dos amigos, da comunidade era uma área que trabalhávamos muito, e agora temos que reinventar novas formas de afeto, porque eles não podem viver sem eles.
e muitas vezes não temos os meios que nós gostaríamos de ter, nem as famílias o têm, porque videochamadas implicam uma série de equipamentos, que são aquelas, na maior parte das vezes, que nos permitem que eles tenham contacto com as famílias, a imagem, a voz, e eles nem todos têm. A equipa aqui tem trabalhado imenso para manter atividades com eles e partilhar com a família. Algumas famílias também nos oferecem trabalhos para os utentes, filmes e outras situações, e muitos acederam e acabou por se tornar um projeto também diferente, curioso, mas sem dúvida que longe daquilo dos afetos e das respostas que eles precisam e que o Covid-19 impede. Depois também é o medo, principalmente no início, é o medo dos nossos profissionais, do que podem trazer e a responsabilidade que eles sentem, mas também do que é que pode acontecer nas famílias e levarem daqui para lá. Ou seja, é o medo do desconhecido. É o medo a pressão de que podemos nós estar a agravar a situação de saúde de outra pessoa, mas também é o nosso medo de apanhar o Covid-19, o que é que nos poderá acontecer, levar para as nossas famílias, porque se houve população que pôde isolar em casa e proteger as famílias, os profissionais de saúde não o puderam fazer, nenhum deles, e independentemente da situação estarem, que no início o que pensavam é que se aparecesse um utente com Covid-19 iríamos arrumá-lo num cantinho e alguém iria tratar dele, mas nunca nós, rapidamente se aperceberam que não, tinham que crescer para continuar a prestar um cuidado a um ser humano que estava a precisar deles e ao mesmo tempo proteger a própria família e a vida deles. Acha que o medo tem vindo a diminuir? Desculpa? Se acha que o medo tem vindo a diminuir? Sim, penso que quando nós começamos a conhecer melhor e a dominar melhor, porque aqui em relação à unidade e certamente outras respostas de saúde, já há muito tempo investíamos numa área que é o controle da infecção. Mas poucas vezes valorizávamos como valorizaram agora, porque no momento que as pessoas começaram-se a perceber que as medidas eram trabalhosas, mas se as praticássemos mecanicamente, na realidade tinham razão, e o exemplo que aconteceu aqui com o surto, que tivemos vários utentes positivos e funcionários, tivemos 2 alunas vossas e a professora Joana, mais ninguém. Com 13 ou 14, que eu já não recordo, utentes positivos, todos os outros 30 e tal funcionários estarem negativos, mostrou que da parte deles tiveram um bom desempenho e aplicaram as normas em segurança. Claro que o medo tem 2 vertentes. O medo faz com que nós estejamos mais atentos, com que a gente não se descuide tanto, que invista mais e tenha mais consciência do nosso procedimento durante o dia-a-dia e da diferença que ele faz, mas por outro lado, o medo também surge muito mais quando nós nos sentimos perante o desconhecido, e acho que ao longo deste tempo os profissionais, pelo menos aqui é o que eu sinto, cada vez menos sentem desconhecimento, ou pelo menos cada vez mais dominam as práticas de tentarmos prevenir e isolar ao máximo este vírus e outros. No outono, segundo as informações públicas, houve um surto na unidade. Como geriu essa situação? Desculpa que eu não ouvi, estou a ouvir muito mal. No outono, segundo a informação pública, houve um surto na unidade. Como geriu essa situação? Difícil, na altura, quando nós tivemos conhecimento e tínhamos aqui pessoas com 100 e tal anos, sabíamos os riscos de uma doença destas, de uma infecção destas nestes utentes. No dia em que descobrimos, eu nem estava cá, nesse fim de semana estava fora do país, fui recebendo a informação e pedindo os testes todos à distância. Quando recebi no domingo os resultados, ficámos todos muito tristes, com a sensação de que falhamos, alguma coisa correu menos bem, que estávamos a ter todos os cuidados, mais alguns inclusive a privar a entrada daqui de todas as famílias, de pessoas inclusive da manutenção. A mesa administrativa teve o maior respeito, nem vinha cá tão pouco, e depois, mesmo assim, o que é que tinha falhado? É sempre este sentimento que temos, o que é que falhou? Depois, mas rapidamente percebemos que isso tinha que ser ultrapassado, e nesse domingo ficámos até às 3 da manhã a preparar tudo, e não ficou só quem estava a trabalhar, mas foram muitos colegas que apareceram
a preparar tudo e a organizar para que realmente pudéssemos isolar quem era positivo dos negativos e cumprir os procedimentos todos. E todos os dias, nesse momento, criámos um grupo do WhatsApp para os funcionários e todos os dias, quem saía no fim do turno passava informações de como é que estavam os utentes, como é que estavam os funcionários, e eu acho que foi um momento difícil porque não havia folgas, não havia profissionais para contratar tampouco. As IPSS e as mesas administrativas e os responsáveis tinham muitas dificuldades porque nem profissionais tinham. E da nossa parte aqui, da parte dos profissionais, eu já fiz esta homenagem a sós com eles e perante a mesa administrativa, foram incansáveis porque disponibilizaram todo o horário para estarem com os utentes, mesmo com os positivos. E foi assim que se ultrapassou muito bem esta doença. Não foi nenhum utente para o hospital agudizado e sobreviveram todos. Mudando de assunto, como é que está a ser organizada a vacinação nos centros de saúde de Sinfãs? Olha, essa vacinação do Centro de Saúde de Sinfãs, eu hoje estou aqui no lugar de responsável da unidade. A vacinação está a ser organizada seguindo as orientações muito apertadas, como tem que ser da ARS Norte, que passam através do nosso ACES, e todos os dias temos orientações novas, não é? É aquilo que eu disse no início. Isto é uma pandemia que não há experiência, não há planeamento, não há experiências de anos anteriores nem planeamentos anteriores. Temos que ir gerindo mediante o dia-a-dia. Para quem está a gerir é um grande desafio e depois para quem está a pôr em prática muitas vezes também, e para os utentes muitas vezes e as famílias não compreendem como é que são chamados à última da hora, como é que às vezes até são desconvocados. Mas isto é um programa que está a começar do zero, tenho a certeza que toda a gente está a dar o melhor e muitas horas da vida pessoal deles, já não digo profissional, para que isto haja um grande sucesso, mas as orientações são todas da IRS, é centralizado para que realmente a vacinação chegue para todos, ou pelo menos que haja uma igualdade de oportunidades para todos os portugueses. Quais as principais questões e preocupações pelas pessoas em relação à vacinação? Muitas vezes, a maior parte, vocês devem imaginar, é aquelas que a comunicação social fala. Eu tenho uma opinião diferente. Hoje em dia a comunicação social acho que só fala dos factos menos bons e leva muitos as pessoas que veem a televisão a viverem diariamente em pânico por alguma coisa. Só os factos menos bons é que saem. Eu acredito que há tantas coisas boas, até vocês aí na escola, de certeza que fazem coisas fabulosas que iriam motivar muita gente a acreditar na futura geração se fossem publicadas, mas normalmente só são desgraças. Não sei muito bem, esta não é a minha área, não sei se é isto, eles normalmente dizem que a comunicação dão aquilo que o público quer, não sei se é isso que o público quer ou não, mas é triste. Então a grande preocupação tem a ver com as vacinas, que eles vão dizendo que são boas e estas não são boas. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Nós temos uma Organização Mundial de Saúde que quer o melhor para todos nós, até porque qualquer doente tem implicações gravíssimas a nível financeiro e não iria autorizar vacina nenhuma que não fosse fiável e de confiança. Como qualquer vacina é um medicamento e todos os medicamentos têm contraindicações em algumas pessoas, mais numas do que noutras. Mas é excelente termos a oportunidade de ter esta vacina. E essas são as grandes preocupações. Depois também há pessoas que pensam que uma dose só ou 2 doses lhes dá a segurança para voltarem à vida que tinham anteriormente e não é. Ainda conhecemos muito pouco. A primeira dose já há muita gente positiva e a segunda dose alguns. Por isso ainda não sabemos até quando vamos ter que manter estas medidas de prevenção. Que tipo de vacinas estão a ser administradas no nosso centro de saúde? Todas as vacinas que estão aprovadas em Portugal. Relativamente aos dados da vacinação no nosso concelho, consegue partilhar connosco o número de pessoas que estão vacinadas? Não, esses dados só a ARS é que os pode dar. Mas estão longe de ser aqueles que a gente gostaria, mas estamos a tentar crescer o mais rápido possível. Neste momento já se vacina fins de semana, domingos, sábados. Por isso tem havido disponibilidade e um esforço de todos para que realmente a gente rapidamente consiga chegar à maior parte da população. Por que é que estão longe? Como?
Porque é que estão longe? Estamos longe do objetivo que gostaríamos, não é? Porque há países que já têm 60% da população vacinada, nós não, Portugal ainda não tem, nós estamos na média que são os outros concelhos e as outras cidades do nosso país, porque como vos disse inicialmente, nós tínhamos orientações centrais, por isso nós só podemos vacinar o número de vacinas que nos enviam para cá e nos dias, inclusive as listas, que também é outra dúvida, as pessoas estão sempre a dizer, mas porquê que não me chamam? A convocatória é feita por nós, mas mediante listas que a ARS manda, não é como outra vacinação qualquer. Houve faltas de vacinas? Não podemos dizer que houve falta de vacinas. Não sabemos, porque nós só convocamos as listas que nos mandam. Muito obrigada. Teremos agora a intervenção da GNR, que nos irá falar sobre as dificuldades que tiveram com o tempo de confinamento. O confinamento foi apontado pelos peritos da saúde e pelos nossos governantes como uma solução no controle da pandemia. Do seu ponto de vista, como foi esse período? Ora, bom dia a todos. E antes de mais, dar os parabéns pela iniciativa. Ora bem, esta pandemia, antes de mais, veio mudar, a nível das forças de segurança, a maneira como nós interagimos com as pessoas. Porque o medo, no início, instalou-se, não só nas pessoas no seu geral, mas nas forças de segurança também em particular. Indo à sua questão, eu acho que houve duas fases. No primeiro confinamento, acho que correu bem, porque as pessoas tinham medo do vírus, desconheciam o vírus, era uma surpresa era uma incógnita para todos, e então houve muito mais respeito pelo confinamento. Houve um ou outro incumprimento, mas de uma forma geral as pessoas respeitaram. No segundo confinamento, e eu falo na parte dos confinamentos, associado aos estados de emergência que nós tivemos sujeitos. No segundo confinamento já não se verificou isso, verificou-se que as pessoas baixaram a guarda e deixaram de ter medo do vírus. Além disso, este segundo confinamento foi muito mais prolongado e algumas privações da liberdade, da circulação, o facto de muitos pais estarem a trabalhar em teletrabalho, os alunos sem aulas presenciais, ou seja, houve o desemprego, houve uma maior saturação e então as pessoas, aliadas ao facto de já não terem tanto medo do vírus, houve um maior incumprimento das regras impostas. Surgiram muitas situações de incumprimento? Sim, como lhe disse, no primeiro confinamento não foram registradas muitas. No segundo confinamento, sim, houve muitos incumprimentos. Se calhar 70% não foram detectados, porque nós não podemos ter um polícia em cada esquina, mas sim, houve muitos incumprimentos. Mas detectados não foram assim tantos. Tiveram de fazer muitas abordagens a pessoas que não cumpriam as regras de confinamento? Sim, fizemos bastantes abordagens. No primeiro confinamento, com algum receio, porque nós também somos humanos, nós também temos famílias, nós também temos filhos, avós, pais. E nós, ao estarmos privados de interagir com os nossos familiares diretos, depois tínhamos que interagir com as pessoas no seu geral. E o medo também se instalou, em parte, de uma forma geral em todos os militares, mas, de uma forma geral, não deixamos de cumprir com a nossa obrigação
e tivemos que fazer muitas abordagens. Numa primeira instância, nós abordámos as pessoas para as sensibilizar das situações que iam decorrendo, porque a nível de legislação, isto de 15 a 15 dias havia alterações. E então nós, e falo até do público jovem, tem acesso muito facilmente às redes sociais, à televisão, e então cai lá a informação toda. Mas as pessoas com alguma idade, as pessoas mais idosas, sem acesso às redes sociais, algumas sem telefone, essa informação não chegava. Estou a falar até naquelas aldeias mais remotas, mais distantes dos grandes centros, e então nós tivemos essa ação de, numa primeira instância, de prevenir as pessoas, alertar as pessoas. Depois, numa segunda instância, tivemos que verificar os incumprimentos e também fazer uma monitorização das pessoas que estavam em confinamento obrigatório, porque a Autoridade de Saúde, esta Autoridade de Saúde, tinha por obrigação de informar as forças de segurança das pessoas que estavam nessa situação, ou seja, as pessoas que estavam infectadas com Covid-19, ou as pessoas que tiveram contacto com pessoas que tiveram o Covid-19. E essas pessoas tinham que estar em casa, tinham que estar mesmo em confinamento obrigatório. E então, numa primeira instância, nós recebemos esses dados e depois íamos verificar se as pessoas realmente estavam a cumprir. É claro que, numa primeira instância, eram poucas pessoas, era fácil fazer essa monitorização. Agora, no segundo confinamento, com o volume de pessoas que a estarem em casa, em confinamento obrigatório, foi muito mais difícil, muito mais difícil. Mas sim, fizemos muitas abordagens, Como reagiram perante a abordagem das forças de segurança? Olha, as pessoas no início, como desconheciam a pouca informação que elas tinham da nossa parte, elas na sua maioria, acataram, faziam perguntas, algumas das quais nós também não conseguíamos explicar, mas numa primeira instância foi uma abordagem que as pessoas acataram bem, porque foi de prevenção. Quando deixamos a parte preventiva para a parte reativa, proativa, ou seja, verificar se as pessoas estavam a cumprir ou não, e daí tinha algumas sanções, quer criminal, quer contra a ordem nacional. Isto só para situar as pessoas no seu incumprimento, tem a parte criminal, ou seja, as pessoas estavam em confinamento obrigatório, se fossem vistas a desrespeitar esse cumprimento, estavam a incorrer num crime de desobediência. Se desobedecesse, ou melhor, se não cumprissem algumas regras estabelecidas, como vocês conhecem, a falta da máscara na via pública, alguns estabelecimentos que deviam estar fechados e depois abriam, o facto de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, entre outras, aí já andamos no mundo contra a ordem nacional. E então, quando nós abordamos as pessoas nesse sentido, ou seja, no sentido de fiscalização, pronto, a abordagem já não era a melhor, porque ninguém gosta de ser autuado, ninguém gosta de pagar multas, como é óbvio. Mas essa situação também servia para que essas pessoas que eram fiscalizadas e autuadas passassem a palavra, ou seja, diretamente com os seus amigos, com os seus familiares, em casa, olha, tem que ter atenção porque eu fui autuado porque andava sem máscara junto de um aglomerado de pessoas, eu estava a beber bebidas alcoólicas na via pública, e a palavra ia passando, pronto, e a nossa mensagem também ia passando. Agora, houve essa grande diferença. Numa primeira fase, as abordagens foram muito receptivas pelas pessoas. Numa segunda fase, já houve os dois termos. Houve pessoas que acatavam bem e aceitavam, outras, quando eram autuadas, nem por isso. Quais as faixas etárias que apresentaram maior índice de incumprimento?
Olha, pelos nossos registros, e estou a falar nos registros a nível nacional, global, no primeiro confinamento a faixa etária estava entre os 60 e os 80 anos, e agora no segundo confinamento vai dos 20 aos 50 anos, ou seja, é uma grande diferença da faixa etária. Isto mostra também que no início as pessoas desrespeitavam porque desconheciam, sobretudo os mais idosos, ou porque tinham outros valores, outros trabalhos, outras causas que achavam que eram mais importantes do que estar em casa no confinamento. Vou dar um exemplo muito claro, até para a nossa região. Uma pessoa que mora numa aldeia na Serra, em que tem animais que tem que os tratar, aquilo estava em primeiro lugar, por exemplo, mas não deixava de estar em cumprimento. No segundo confinamento, pronto, as pessoas perderam o medo e então as pessoas mais novas pronto, são a faixa etária que mais desrespeitaram as regras, digamos assim. Que outros problemas identificaram associados à situação da pandemia? Outros problemas foi a constante, primeiro o desconhecimento do vírus, depois foi desde março de 2020, porque o primeiro caso que surgiu em Portugal foi a 2 de março de 2020, nós começamos a entranhar as coisas que vinham do exterior, como aqui já foi falado, de Itália e de Espanha, mas estavam sempre com a sensação que talvez não chegasse cá, mas chegou. E então depois o governo reagiu, não é? com leis e medidas, e depois nós e eu falo da GMR e das forças de segurança no seu todo, mas mesmo os bombeiros, a saúde, a proteção civil, nós tivemos que nos readaptar todas as semanas, todos os dias, porque as medidas hoje aplicadas amanhã já eram diferentes, e isto a nível psicológico não é fácil de implementar e até de gerir internamente numa instituição. Mas pronto, foi essa a grande dificuldade, foi de nos readaptarmos diariamente, novas leis, novas restrições, que às vezes também nos levavam a uma certa confusão das leis, dúvidas, porque havia perguntas em várias vertentes, desde a saúde, da proteção civil, de uma pessoa singular, dúvidas se podia sair de casa, se não podia, se tinha que ligar à autoridade de saúde, se não podia. Pronto, e nós tivemos que nos readaptar a essa situação. E creio que foi o maior desafio, digamos assim, que nós, Forças de Segurança, tivemos que lidar. Agradecemos desde já a presença e disponibilidade do Sr. Comandante. Obrigado. Connosco temos agora o bombeiro Daniel Telinhos, da Corporação de Bombeiros. São necessárias cuidados adicionais. Bom dia a todos, desde já muito obrigado pelo convite. Eu não percebi muito bem a pergunta, que está com bastante ruído. São necessários cuidados adicionais no transporte de doentes infectados? Os nossos cuidados de hoje em dia no pré-hospitalar já eram regularizados, já tínhamos estes cuidados com outro tipo de doenças, até porque aqui em Sinfãs sempre houveram outras doenças com outras patologias. Foi uma aquisição muito cara, novos equipamentos aqui para a nossa corporação. Também o nosso município ajudou-nos bastante nessa aquisição de equipamentos. Não estamos a 10 minutos de um hospital, ficamos longe um pouco de tudo. Um transporte daqui ao Hospital Padre Américo de Penafiel, que é o hospital da nossa área, é cerca de 1 hora, e esse transporte vai ser efetuado com um fato, com equipamento de proteção individual, não era fácil. Principalmente quando começou o Covid-19,
fugimos um pouco para o verão, com a Direção-Geral de Saúde a dizer que nós nas nossas viaturas não podíamos utilizar o ar-condicionado, doentes que chegavam até temperaturas entre os 40 e 41 graus, a única solução que a gente tinha era abrir um pouco a janela da ambulância, que era a única indicação que a Direção-Geral de Saúde nos dizia. O que é certo é que não é fácil transportar um doente dentro de uma ambulância com Covid. Num sofrimento bastante forte, chegamos a ter doentes, principalmente do lar da Santa Casa de Misericórdia, em que realmente se via que o Covid-19 deixa uma marca bastante grave, mais do que aquilo que a gente pensa. Fomos adaptando-nos e hoje é a nossa realidade, mas o que é certo é que também já era um pouco a nossa realidade com outras infecções que sempre existiram e vão continuar a existir. Identifica diferenças no tempo de espera nos hospitais com a Covid-19? As diferenças foi que nenhum hospital estava preparado para receber esta doença. Penafiel abrange uma área muito grande, já sem a pandemia nunca foi fácil gerir o Hospital de Penafiel e quando começou a pandemia foi uma carga muito má. Onde é que começou a piorar? Para nós, onde nós notamos mais bombeiros, chegamos a juntar mais de 40 ambulâncias em Penafiel. Foi na primeira quinzena de outubro, que foi a parte pior aqui para a nossa zona, na zona norte, porque havia uma pré-triagem antes da triagem, porque se tivessem sintomas de Covid, iria para um lado, se não tivesse sintomas de Covid, iria para outro. Ninguém estava preparado e as ambulâncias de socorro chegaram a estar mais de 2 horas em Penafiel. Para aquilo que vimos na realidade de outros hospitais, até não foi um hospital que trabalhou relativamente mal. Penafiel até trabalhou bastante bem e até para aquilo que víamos e pela carga de gente que tinha, Penafiel até trabalhou bem e nós não chegávamos a estar tanto tempo quanto isso. De resto é só. Por último, considera que as alterações nas regras de transporte têm impacto emocional na família dos doentes? Tem porque as regras mudaram, até porque neste momento uma pessoa com 30 anos ou 40, se tiver que ser transferida para o Padre Américo ou para outro hospital qualquer, não, se for uma pessoa autónoma, não terá direito a um acompanhante como antigamente tinha. Neste momento, só crianças é que terão um acompanhante, pelos pais ou pela pessoa cuidadora deles, e neste caso, pessoas que já sejam mesmo dependentes de terceiros. Muitas vezes não é fácil nas nossas áreas aqui mais serranas, por assim dizer, transportar um doente, por exemplo, e buscar um casal com cerca de 60, 70 anos e não levar o marido, não é fácil. Tentar explicar isto à família e dizer que só podemos transportar o doente e que não podemos acompanhar não é fácil. E não é fácil porquê? Porque estamos a cerca, se for na zona da Gralheira, estamos a cerca de quase 1h30 do Padre Américo em Penafiel. Nem sequer há transporte durante a semana da Gralheira para Penafiel. Explicar isto às pessoas mais idosas e de longe, que não têm meios de transporte para ir lá ter, não é fácil e muitas das vezes são situações que as pessoas não conseguem gerir. Muito obrigada pela colaboração e partilha. Eu é que agradeço. Obrigado. De seguida,
vamos apresentar a senhora Sandra Mel, que esteve infectada e nos vai falar da experiência e realidade que viveu. O que sentiu quando soube que estava infectada? Peço imensa desculpa, mas não ouvi a tua pergunta. O que sentiu quando soube que esteve infectada com a Covid-19? Desde já, bom dia, obrigada pelo vosso convite. Os sentimentos foram um misto de desânimo, essencialmente, porque eu fui sempre muito cuidadosa em relação a este vírus. Embora trabalhe num sítio que não seja propriamente muito fácil a gente precaver-se, por mais cuidados que tenha, não é? Porque trabalho numa escola com crianças muito pequeninas. Contudo, ao primeiro sintoma que tive, e independentemente de saber se era Covid ou não, isolei-me. E foi por aqui que consegui evitar uma tragédia maior que provavelmente seria. Quais foram os principais sintomas que sentiu? Eu comecei apenas com uma dor de garganta muito ligeira. No entanto, nesse dia à tarde, foi num domingo à tarde, e durante a noite eu já senti o meu corpo estranho. Eu não sabia explicar, não tinha febre, mas não sentia o meu organismo no seu normal. Daí foi um avançar de sintomas. Eu acabei por ter praticamente os sintomas todos, exceto a perda de olfato e paladar. O que pensou quando estava ligado ao ventilador? É assim, eu se calhar nem tive tempo de pensar, porque eu tive com Covid durante 13 dias, em que cada dia foi um pior do que o outro, não é? Entretanto, eu estava tão mal e tão desesperada, digamos assim, com tantas dores, a febre estava altíssima, estava tão cansada que eu, pronto, apenas só queria ser tratada e nem tive tempo de pensar na situação que me ia ocorrer a seguir, só queria que me socorressem, digamos assim. Teve medo de infectar algum familiar, amigo ou até mesmo alguém do agrupamento escolar onde trabalha? Medo temos sempre. No entanto, eu tinha a minha consciência bastante tranquila, porque, como eu disse, ao primeiro sintoma, independentemente de eu achar que era Covid ou não, eu isolei-me em casa. E, portanto, eu não estive mais em contacto nem com os meninos, nem com as colegas, só estive em contacto com os meus familiares de casa, mesmo os meus filhos e o meu marido. Claro que há sempre aquele medo, e será que isto já vinha há mais tempo a arrastar-se, mas como eu nunca tirava a máscara para nada, não ia almoçar à casa da minha mãe, nem da minha sogra, nada, não, nunca fiz isso, desde outubro para cá que eu fui agora a primeira vez, sinceramente, e como tive esses cuidados todos, eu estava um bocadinho tranquila em relação à transmissão do vírus, até porque isto convém salientar, eu como tinha dores de garganta e isto é normal em mim, eu dirigi-me ao Centro de Saúde de Sinfãs, no qual o médico me mandou vir trabalhar. Eu disse que trabalhava numa escola, que ia ser vacinada e, portanto, se poderia vir trabalhar ou não, porque poderia ser Covid e eu já tinha os sintomas todos de Covid nesse dia. E o médico deu-me antibiótico e disse que sim, que eu podia vir trabalhar, que não havia problema nenhum. Entretanto, eu por consciência própria falei com a coordenadora e achámos melhor ficar em casa e eu fiquei em casa e foi o que fiz melhor, porque entretanto, passado 2 dias veio o resultado do teste e estava positivo. Ficamos gratos pelo seu testemunho e colaboração. Obrigada eu. Retomamos a ligação com a doutora Luísa, que partilhará connosco a sua experiência. Sim, vamos lá tentar agora.
Na sua opinião, quais as medidas presentes no plano de contingência da instituição que tornaram possível a inexistência de surtos na instituição que gera? Então vamos lá agora ver se funciona. Conseguem ouvir? Como eu disse há pouquinho, eu acho que foi um misto de sorte e trabalho. Porque não somos melhores nem piores que as outras instituições, dos outros colegas. O que nós fizemos foi seguir sempre e fazer cumprir as orientações que nos chegavam. E no início eram muitas, diariamente chegavam novas orientações e era importante partilhá-las. Porque eu, como diretora técnica, acabava de ter esse acesso em primeira mão, mas era importante comunicar à equipa e a todos os colaboradores. E eu acho que a comunicação foi o aspecto principal. Nós fazíamos briefings diários à equipa técnica, mesmo trabalhando em espelho, fazíamos isso, e fazíamos reuniões semanais ou quinzenais com os colaboradores das várias equipas. Fizemos também grupos ou chats nos Facebook, nas redes sociais, de forma a conseguir, de forma rápida, passar informação para os colaboradores. Todos tinham smartphones, mais ou menos inovadores, mas todos tinham isso e era fácil pelo Facebook comunicar. E o que é que nós comunicávamos? Comunicávamos tudo. Comunicávamos as orientações, as atualizações do plano de contingência, as indicações que recebíamos da Sra. Delegada de Saúde ou da enfermeira Fátima, que já falou com vocês. Comunicávamos informações que nós sabíamos de outras instituições vizinhas, o que é que estava a acontecer, como é que estava a acontecer, sintomas, novos sintomas, porque se bem se lembram, isto tem sido uma aprendizagem constante e houve sintomas que foram surgindo e que íamos tendo conhecimento. E depois também comunicávamos o que é que se passava internamente. Se havia um colaborador que tinha sintomas, o que é que estava a acontecer, qual era o procedimento, de forma que as pessoas tivessem alguma tranquilidade sobre a instituição e alguma tranquilidade no meio de todo este medo que nos assolava a todos. E tentamos assim conseguir organizar-nos de alguma maneira e irmos trabalhando dia a dia. Surgiram alguns casos isolados de Covid? Sim, claro. Tivemos em LAR 8 colaboradoras de forma isolada. Só agora em fevereiro é que foram coincidentes no tempo, mas redes de contágio diferentes. No apoio domiciliário também tivemos uma colaboradora. Na creche tivemos 2 colaboradoras e no idosos tivemos 2 idosos que estavam em isolamento, estavam a cumprir aquele período de isolamento. Esta questão dos colaboradores, alguns estavam em casa quando tiveram o resultado, naquela modalidade, as equipas em espelho estavam na fase de descanso, outros estavam a trabalhar. Em fevereiro tivemos 2 situações em que os colaboradores estavam a trabalhar quando tiveram os sintomas. E foi um bocadinho mais assustador nessa altura, devo dizer. Essa questão também foi um aspecto importante que devemos realçar. Que a instituição, neste caso a direção, assumiu com a equipa técnica que qualquer situação tinha que ser trabalhada de forma preventiva. Ou seja, nós percebemos no início que se queríamos quebrar cadeias de transmissão e impedir que entrasse o vírus na instituição, tínhamos de trabalhar de forma preventiva. Ou seja, não podia ser quando o funcionário tivesse indicação para isolamento, que ia para isolamento. A indicação que nós demos no plano de contingência aos colaboradores era quando tivessem conhecimento, ainda agora, que um familiar, com um filho, que alguém da sua rede de contactos tinha sintomas, ou poderia estar infectado, ou ia fazer teste, logo aí o colaborador ficava em casa, pago pela instituição, claro, evidentemente, porque não tinha justificação para isso, a aguardar o desfecho da situação. Se o teste estava positivo, se não dava, se podiam trabalhar ou não. Eu acho que isso foi muito importante para essa mensagem de confiança e para ir retardando o contacto com o vírus. Certamente que esta situação requer uma constante adaptação e ajustamento tanto ao nível profissional como pessoal.
quer dos gestores da instituição, quer dos auxiliares. Pode-nos falar de algumas destas alterações e adaptações? Sim, foi e é. Continua a ser uma adaptação. Logo no início, tivemos de criar espaços, não é? Separar as respostas, por isso, eu não sei se conhecem, mas alguns conhecem pelos estágios. Aqui a Associação de Souzelo, nós temos 4 respostas: o lar, a creche, o apoio domiciliário e o centro-dia, e, por exemplo, o centro-dia e o lar conviviam no mesmo espaço. E o centro-dia, ainda antes de ser suspenso, teve de ser separado. Devem de ser espaços separados. Tivemos de reorganizar os fluxos. As pessoas não podiam conviver como antes, não podiam cruzar-se equipas das respostas. Tivemos de reorganizar esses espaços. Tivemos de encontrar salas, corredores, tudo o que pudéssemos, idosos separados por turnos, por exemplo, nas refeições, cada um na sua mesa, todos virados no mesmo sentido. Temos de reorganizar também aí a rotina dos próprios idosos em termos de refeições. A rotina dos colaboradores, porque passaram a ficar afetas a pisos e com horários desfasados das refeições. Rotinas de higiene dos espaços, do apoio domiciliário também, da própria creche. Todas as respostas tiveram planos de contingência individualizados com essas regras, no sentido de minimizarmos o risco de transmissão, porque nenhum de nós está imune e que está de apanhar o vírus. O que nós percebemos é que o que nós poderíamos tentar era que não se espalhasse. No caso de chegar à instituição, ou que se espalhasse o menos possível. E o trabalho era nesse sentido. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Luís. Nada, obrigado. Agora estamos connosco o psicólogo Diogo para nos falar um pouco da saúde mental dos jovens nesta grande pandemia. Em contexto escolar, como é que está a saúde mental dos jovens nesta situação de pandemia? Antes de mais, um bom dia a todos e um especial agradecimento à turma do 1º B pelo convite para a participação neste webinar, que tenho seguido com bastante atenção, e um agradecimento também a todos os intervenientes e das partilhas que acho que têm sido bastante enriquecedoras, e mesmo a nível profissional, a nível dos profissionais que têm lidado com esta situação, acho que acaba por ser enriquecedor e bastante interessante essas partilhas. Agora, para responder à questão a nível da saúde mental dos alunos. A nível de estudos preliminares, a nível de literatura científica, começam a existir sugestões ou resultados ou evidências de, particularmente, tendo em consideração o primeiro confinamento e o segundo confinamento, níveis de estados depressivos ou mesmo estados de ansiedade a aumentar nos jovens, particularmente nas vossas idades. E é algo que realmente eu gostaria de vos deixar um elogio, porque estamos a viver uma situação realmente sem precedentes e a vossa geração tem sido especialmente afetada, até porque eu não me imagino com a vossa idade a passar por algo semelhante, pelos constrangimentos, por tudo o que isto tem envolvido, nomeadamente a questão dos afetos, a idade em que estamos mais em demonstrações de afeto, em que estamos mais sociais, em que estamos com os colegas, e o facto de estarem em escola e haver uma chamada de atenção para comportamentos tão naturais como é aquele convívio, aqueles abraços, e os alunos e as alunas terem de lidar com isso, acho que têm sido excelentes e têm feito um esforço enorme. A literatura também sugere um aumento de emoções pouco positivas entre os jovens, tristeza, o medo, o receio, claro, a ansiedade, alguns sintomas, o que é que vai acontecer no futuro, ou isto nunca mais acaba, acaba por ser especialmente prevalente e notório, bem como também
possivelmente uma descida de felicidade. Estamos a falar realmente de circunstâncias que nos transcendem e pela qual os jovens e os adolescentes tiveram de tomar medidas que naturalmente não se coadunam com a fase em questão de desenvolvimento. A nível pessoal, pela observação que realiza na escola, pela audição, pelos comportamentos que foi observando, uma das coisas que reparei, e penso que também já foi aqui referido, o sentimento comunitário, o sentimento de preocupação, não só com os próprios, mas também com os outros. Os alunos ou as alunas falarem de preocupações relativamente a familiares que podem estar mais propensos ou podem ser de maior risco devido realmente a este ser um vírus bastante esquisito, digamos assim, e que tem uma forma de atuação não linear, mas também a questão dos sacrifícios pessoais. Lá está, mais uma vez, uma das coisas que me tem custado mais a ver na escola é, se antes víamos os alunos naquelas brincadeiras, naquele companheirismo, seja o que for, aqueles calduços, os abraços, os saltos, deixar de ver um pouco isso por causa dos constrangimentos e realmente pela segurança que a escola teve de transmitir aos alunos, realmente de alguma forma poderá estar a afetar a saúde mental a esse nível. Claro que haverão dados mais robustos, mais para aqui para a frente, do ponto de vista mesmo do serviço, falando do Serviço de Psicologia e Orientação e também do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. Se calhar podemos falar de um aumento de procura de algumas situações, seja de acompanhamento, seja de intervenções ou de apoios pontuais. Como psicólogo também, um desafio bastante grande tem sido a interpretação, seja a nível, e falando em termos presenciais, quando estamos a falar com alguém, a questão da máscara, as expressões faciais, a interpretação, tudo isso tem sido de alguma forma complicado de gerir, embora tenhamos sempre essa disponibilidade e prevendo realmente que os sentimentos, particularmente quando os alunos estiveram isolados, que já estiveram 2 vezes, tiveram de realizar aprendizagem à distância, e quando estão presentes têm de seguir regras bastante restritas, tem apresentado enormes desafios e mesmo no ponto de vista de intervenção tem sido interessante trabalhar no sentido de não deixar nenhum aluno e nenhuma aluna para trás, oferecendo sempre essa disponibilidade e tendo sempre em consideração aquilo que estão a enfrentar, que não é fácil, não está a ser fácil para ninguém, mas especialmente nas vossas idades, imagino que seja uma tarefa hercúlea mesmo. Que cuidados e orientações os psicólogos tiveram que ter quando contactaram com os seus alunos, recorrendo a meios de comunicação à distância? Bom, foi um desafio enorme. Primeiro, até porque quando falamos em psicologia, eu posso falar um pouco da parte do Serviço de Psicologia e Orientação, como também posso falar do GAF, a nível de respostas sociais, a preocupação e os pedidos de cooperação, mesmo com outras entidades a nível do Conselho, acabou por ser prevalente e muito importante, porque realmente este sentimento de comunidade, este sentimento de trabalharmos em equipa e em conjunto, que torna de alguma forma possível darmos algum tipo de resposta. A nível do Serviço de Psicologia e Orientação, teve de haver o cuidado de fazermos vários telefonemas, explicarmos aos encarregados de educação e aos alunos que, ok, não havendo possibilidade de haver uma intervenção presencial, houve a possibilidade de haver essa modalidade à distância. Claro que ainda houve uma fase da transição para o digital e
e os alunos foram, de alguma forma, acedendo, particularmente na escola secundária, adotaram o Microsoft Teams e hoje em dia, se calhar, já estamos a falar de utilizadores muito proficientes nessa plataforma. No início, se calhar, nem tanto. E tivemos de ter o cuidado de explicar, a nível de consentimento, que a intervenção à distância tem os seus desafios, que tem os seus constrangimentos, e a nível do sigilo é diferente de estarmos numa sala, calmos, a falar, num ambiente terapêutico, digamos assim, e comparado à intervenção à distância, tal como estamos aqui a fazer, e como já repararam, por vezes existem coisas que não conseguimos controlar, a ligação por vezes pode não funcionar de forma ideal, as pessoas podem estar num meio em que não se sentem à vontade, não se sentem aquela privacidade que se calhar sentem no Serviço de Psicologia e Orientação. Tudo isso teve de ser calculado e tudo isso teve de ser comunicado de forma a explicar que realmente, ok, a continuidade dos apoios foi possível, e não quisemos deixar nenhum aluno para trás, fosse por contacto telefónico, fosse videochamada, fosse contacto escrito via Teams, fosse e-mail, fosse o que fosse, mas que realmente havia alguns constrangimentos e tivemos de ter isso em consideração, ou seja, ajustar o tipo de intervenção de acordo com o aluno ou com a aluna, de acordo com a sua realidade. Isto é, pode-se falar de coisas sérias, mas tendo em consideração o nível de conforto que o aluno ou a aluna poderia dar a entender durante uma videochamada, uma pessoa teria de adequar, claro, a comunicação e tentar as estratégias possíveis para dar continuidade a algo tão delicado como é a intervenção em termos psicológicos. Mas isto representou realmente bastantes cuidados a esse nível, uma consciencialização constante, horários que por vezes se estenderam muito aquém do horário típico normal escolar, e dentro do possível quisemos sempre assegurar o bem-estar dos alunos e fazer um levantamento dessas necessidades, todas as necessidades que os alunos pudessem ter ou pudessem sentir à distância, sempre articulação com os diretores de turma, sempre articulação com as instituições. Foi um trabalho contínuo e tem vindo a ser um trabalho contínuo, porque isto não terminou ainda é tal coisa, ainda vos está a ser exigido enquanto geração jovem, se calhar sacrifícios ou mesmo alguns comportamentos que eu pelo menos falo por mim, com a vossa idade seria muito difícil, e imagino que vos esteja também a ser muito difícil, mas também uma nota de agradecimento para os alunos que realmente têm sido impecáveis e que têm, em termos de contexto escolar e tudo mais, que têm realmente feito esse esforço e têm representado muito bem aquilo que é a preocupação pelo outro, não só pelo próprio, mas também por todas as pessoas que nos rodeiam. Que técnicas e métodos pode aconselhar os jovens para manter uma saúde mental estável? As recomendações que posso deixar existem no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses e também foram deixadas pela Direção-Geral de Saúde, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Um dos primeiros pontos é reconhecermos realmente que é natural sentirmos angustiados, tristes, com medo, com incerteza, sentirmos frustrados com isto, cansados, que estamos cansados e desgastados. É muito importante reconhecer essas emoções, esses sentimentos, porque estamos a falar de algo que realmente está a puxar por nós até o limite. E, particularmente quando somos jovens, pode ser muito importante falarmos disso e reconhecermos que realmente, ok, não somos de ferro e temos o nosso ponto de quebra. Por outro lado, estar atento a essas nossas emoções, sentimentos e pensamentos e aceitá-los. O nosso amor e motivação
têm vindo a flutuar. Isto tem sido uma experiência quase tipo uma montanha russa, e uns dias serão melhores que outros, claro. Noutro ponto, acreditar na vossa capacidade para lidar com este desafio. Usar ou utilizar estratégias que já utilizaram em situações adversas, ou seja, testar a vossa resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de superar e recuperar de adversidades. Estamos a viver uma era de adversidade. E aí eu deixo a oferta dos serviços e, como podem ver, temos aqui vários participantes, todos estamos a trabalhar no sentido de vos dar as respostas possíveis, e deixo-vos mais uma recomendação, que é: não estão sozinhos, estamos cá todos por vós, e caso necessitem, na escola também têm acesso ao gabinete de apoio à minha família e ao serviço de psicologia e orientação neste sentido. Outra recomendação, viver um dia de cada vez, é concentrar-se aqui, agora, é o que estamos a vivenciar e no que podem controlar. Podem realizar atividades diversificadas que vos deem prazer e que sejam, de alguma forma, que vos tranquilizem, para, de alguma forma, também se abstraírem de todo este ambiente mediático que está em torno da pandemia. Há a questão também do reforço das relações. Embora, quando é presencial, fazem o reforço, embora o contacto físico. Bom, embora seja tempo de reduzir a proximidade física por força das circunstâncias, pode-se aumentar a nossa conexão social através de outras vias, as vias digitais, os afetos, a criatividade, a distância, arranja-se formas sempre de se manter. Ou seja, é muito importante não nos isolarmos, não nos sentirmos mais sozinhos do que aquilo que já nos sentimos, e esse contacto com os vossos colegas ou os vossos amigos, e sentirem que, ok, estamos todos no mesmo barco, estamos todos a remar na mesma direção, pode ser muito importante. Outra sugestão, a partilha do que sentem, falar com familiares, amigos, sobre como nos sentimos, como estamos a experienciar a situação, também pode ajudar-nos a sentir melhor, e aí ofereço mais uma vez os préstimos do GAF e do SPO. Reforça os vossos comportamentos a nível de saúde, ou seja, a nível não só de saúde, mas a nível social dentro dos constrangimentos que temos. É muito importante estarmos em contacto com os nossos familiares, com os nossos amigos, dentro, claro, respeitando as normas de saúde que são impostas neste momento de pandemia, mas também termos em atenção a empatia, solidariedade e bem como também a nossa saúde, e não descurarmos o nosso bem-estar para também podermos de alguma forma transmitir isso a outras pessoas. Outra sugestão, estabelecer expectativas realistas e objetivos realistas neste período. É respeitar o ritmo. Isto realmente, as pessoas podem já estar muito ansiosas a querer que isto termine o mais depressa possível, mas realmente é preciso ajustar um pouco a expectativa. Não sabemos quanto tempo é que isto ainda vai demorar. Sei que é um esforço bastante intenso que vos é pedido, e que é pedido a todos. Todos nós temos tido de trabalhar nesse sentido, mas nunca é demais reforçar que é importante levarmos um dia de cada vez e irmos respeitando as coisas consoante estão a acontecer, porque muita coisa está fora do nosso controle. Por outro lado, também a sugestão da redução da consulta de informação sobre a pandemia, pode ser, por exemplo, 2 vezes por dia, e em fontes credíveis. Direção-Geral de Saúde, canais que sejam credenciados para tal. Tenham cuidado com as informações que surgem muitas vezes pelas redes sociais, as fake news. É preciso ter cuidado até para não criar um maior sentido de alarmismo e maior angústia do que esta situação toda já poderá estar a criar em todos nós. Por último, escolherem alimentos saudáveis, manterem a atividade física, as vossas rotinas. Têm a vantagem de, ok, se calhar o trabalho, a escola, de alguma forma pode-vos deixar, às vezes, ok, temos de trabalhar, temos de estudar. É bastante importante manter essas rotinas, até para nos distanciarmos um pouco do que tem sido este clima pandémico e o que tem sido também, de alguma forma,
alimentar ou dar continuidade e perceber que, ok, vamos lidar com isto. Não tem sido de todo fácil. E uma palavra de apreço, realmente, se sentirem sobrecarregados por sentimentos, emoções ou pensamentos, peçam ajuda. Não tenham mesmo problema em pedir ajuda. Todos nós podemos estar num estado em que podemos pedir ajuda e vivemos em sociedade. Sozinhos dificilmente alcançamos o que quer que seja, e penso que isto ficou bastante explícito hoje no webinar que vocês organizaram, e acho que estão de parabéns pela excelente iniciativa. E quero mesmo, para finalizar, só deixar uma mensagem de apreço, que é: esta é uma situação complicada, é uma situação difícil e, ok, é o que é. Vamos lidar com esta situação dentro do possível e dentro do que das circunstâncias que existem, que não são fáceis. E todos nós somos importantes, ninguém substitui ninguém, e temos de ser mesmo uns para os outros mais do que nunca e ter esse sentimento comunitário. Muito obrigado Muito obrigada pela partilha. Obrigado, eu. Muito bom dia a todos. Não poderia, como diretora do curso técnico auxiliar de saúde, deixar de agradecer a presença de cada um dos participantes, a partilha que foi realizada, que foi muito enriquecedora para mim, pessoalmente, enquanto para todos os professores do Conselho de Turma que estão também a participar e a assistir a este webinar, mas principalmente para os nossos alunos. Mais uma vez, portanto, agradecer a cada um dos participantes que, a partir do momento em que foi feito o contacto e o convite, prontamente acederam ao convite e manifestaram vontade de participar connosco. Temos agora, então, o encerramento da sessão e muito obrigada a todos. Peço desculpa só um bocadinho, se puder falar só mesmo um bocadinho, está bem? Quando fui questionada, e isto é uma das sequelas que o Covid me deixou, a gente não interioriza logo a pergunta, e disseram-me como é que eu me senti quando fui ligada ao ventilador. Eu nunca estive ligada ao ventilador. O que não quer dizer, eu estive internada sim, estive com muito oxigênio sim, tive muito mal sim, estive muito próxima disso. Aliás, pediram à minha irmã para se despedir de mim, porque a situação estava muito crítica, mas nunca cheguei a ser ligada ao ventilador. Contudo, isso não quer dizer que só quem está ligado ao ventilador é que está mal, ou que não deixe sequelas, quer a nível emocional, quer a nível físico, não é? Até porque estou a sentir agora na pele. Portanto, só queria fazer aqui esta retificação, porque não vale a pena estar a dizer aquilo que não é, certo? Contudo, é preciso ter muito cuidado e como é uma turma de jovens e eu também tenho aí o meu filho e, portanto, acho que é assim, por mais cuidados que tenhamos, estamos todos muito sujeitos e eu fui o caso disso, uma vez que tive sempre muitíssimo cuidado e muito respeito por este vírus. Obrigada e desculpe. Muito obrigada, não tenho que pedir desculpa. Muito obrigada. Obrigada a todos, então. Inês, vamos ficar então com o encerramento. Para encerrar este webinar, reiteramos os agradecimentos a todos os oradores e às turmas que assistiram aos respectivos professores. Esperamos que tenha sido do vosso agrado. Da nossa parte, foi uma honra ter-vos connosco e esperamos encontrar-vos noutras oportunidades, já sem máscaras e para falarmos de uma realidade melhor. Alguém, se algum senhor quiser dizer alguma coisa?
é realmente passar esse reforço de protejam-se e protejam-se uns aos outros realmente, porque isto ainda não terminou e mesmo pelo testemunho da senhora Sandra Mel, é importante reforçarmos e é importante termos em consideração que isto realmente pode afetar cada um de nós ou qualquer pessoa e tenhamos os cuidados que tivermos. Claro que idealmente temos de ter esses cuidados, temos de nos esforçar para nos protegermos e para proteger também os outros. Obrigado. Obrigada. Fiquem bem e muitos parabéns.